Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Há 2 domingos atrás, dia 9 de agosto, eu preguei sobre o Deus a quem devemos adorar. Nós falamos sobre Isaías capítulo 6 e sobre a visão que Isaías teve. Naquela oportunidade, a minha intenção era falar sobre a santidade e a glória do Senhor. E que esta santidade e esta glória é o que nos move à adoração, é o que motiva a gente, o nosso coração, a adorar aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Isso foi no dia 9, 2 domingos atrás. No domingo passado, dia 16, a gente continuou no livro de Isaías, ainda no capítulo 6, e aí eu falei sobre o impacto dessa glória sobre a vida de Isaías. O que aconteceu? Quando ele viu a glória do Senhor, a sua santidade, e olhou para a sua própria vida, Isaías percebeu nitidamente naquele momento que ele estava perdido. Ele disse: eu vi a glória do Senhor e os meus pecados são muitos. Eu habito no meio de um povo pecador também, logo eu vou morrer. Foi a conclusão de Isaías. Mas naquele momento, revela-se para nós o Evangelho do Senhor Jesus. As boas novas do Deus que age em nosso favor, que se move em nossa direção de forma graciosa, sem que eu e você mereça. Quando éramos inimigos de Deus, Ele se moveu em nossa direção. O seu Filho Jesus deixou o trono de sua glória, veio habitar entre nós, se fez homem, morreu na cruz, derramou o seu sangue pela sua vida e pela minha vida, nos mostrou um caminho para o céu. Como disse o apóstolo Paulo, Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. Agora, este Evangelho, quando nos alcança, quando faz algo em nossa vida, não tem como não haver uma resposta nossa. Eu não quero nem dizer, irmãos, que seja algo obrigatório, que seja algo que deve acontecer, mas que é algo que naturalmente acontece. Nós vimos o Deus da glória, entendemos que Ele se moveu em nossa direção para nos salvar quando nós éramos pecadores, e inevitavelmente nós vamos responder a esse Evangelho, uma vez que o Espírito Santo habita em nosso coração. Essa resposta que nós oferecemos a Deus, pelo próprio Filho dele que veio morrer por nós, se mostra na vida da igreja, naquilo que nós chamamos de culto, de adoração. Irmãos, a adoração é o centro da vida da igreja, muito mais do que a nossa missão. Talvez se alguém perguntasse qual o sentido da existência da igreja no mundo, qual o sentido da permanência dos cristãos ainda no mundo, talvez algumas pessoas dissessem que os cristãos ainda estão aqui e que a igreja ainda existe para testemunhar do Evangelho do Senhor, para pregar o seu Evangelho até que ele seja conhecido entre todos os povos do mundo. Isto é verdade também, mas antes disso, o que motiva a missão é a adoração. Estamos aqui prioritariamente para adorar a Deus. Fomos criados para o louvor da sua glória. Fomos criados para engrandecer o seu nome, antes de qualquer outra coisa, antes de ser pai, de ser mãe, de ser pastor, diácono, evangelista, antes de qualquer missão que eu e você assumamos, nós fomos criados para a glória e para o louvor do Senhor. Então, nesta noite, eu gostaria de falar sobre essa resposta nossa, a transformação que o Espírito Santo provoca, causa em nosso coração. Então eu queria falar sobre o culto. Livro de Malaquias, capítulo 1. Livro de Malaquias, capítulo 1. A partir do versículo 6. Malaquias capítulo 1, a partir do versículo 6 até o 14, o texto diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo?
diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde em vão, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, o Senhor sabe o quanto dependemos de Ti. O Senhor sabe que, na verdade, se o Teu Espírito não habita em nós, e se o Teu Espírito não mover o meu coração e o coração de cada irmão aqui presente, nós jamais poderemos prestar culto ao Senhor, muito menos um culto que agrade ao Teu nome. Por isso queremos rogar ao Senhor que nesta noite nos ensina pela Tua palavra, Deus. Inclina o nosso coração ao Senhor, para que possamos cultuar ao Senhor e Te adorar em espírito e em verdade. Nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu preciso fazer uma distinção. Antes de falar realmente sobre culto, eu preciso fazer uma distinção. Existem dois tipos de culto. Um culto que é um culto particular, que é prestado por você e por mim, em tudo aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que eu faço precisa cultuar a Deus. E se eu perguntasse a vocês um versículo que pudesse dar suporte a essa ideia, acho que a maioria de vocês citaria a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10, o versículo 31, quando Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, a adoração que existe no nosso coração transborda em nossos atos, em tudo aquilo que fazemos. Então nós trabalhamos para a glória de Deus, nós jogamos bola para a glória de Deus, nós construímos para a glória de Deus, nós comemos, bebemos, dormimos, ou façamos qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Se não fizermos dessa forma, certamente estaremos pecando. Quando a gente não trabalha realmente para a glória de Deus, nós com certeza estamos infringindo os princípios bíblicos do trabalho, e estamos pecando. Quando a gente não come para a glória de Deus, com toda certeza nós estamos passando por cima de limites bíblicos com relação à alimentação, e estamos pecando. Quando a gente não namora para a glória de Deus, com toda certeza nós estamos fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus revelada na Escritura para o relacionamento entre duas pessoas cristãs.
e estamos pecando. Então, irmãos, há um culto que acontece na sua vida e na minha vida, em tudo aquilo que nós fazemos. Isto é um culto privado, um culto particular, e por isso nós podemos cantar, independente se a minha voz é afinada ou não, se ela é muito bonita ou não, se ela é alta ou baixa, se eu conheço completamente a letra da música, ou se eu não conheço quase nada, eu apenas fico cantarolando os pedaços que eu lembro, e aí eu posso cantar no banheiro, eu posso cantar dirigindo o carro, eu posso fazer uma oração enquanto estou fazendo qualquer outra coisa. Isso é culto, e é um culto privado, é um culto particular. Mas existe um outro culto, existe um culto que é colocado na Escritura como um culto solene, como um culto público, como adoração comunitária. São alguns dos nomes que a gente pode usar. Nesse culto é um pouco diferente, é bastante diferente. Há regras que dizem como esse culto deve acontecer. Há princípios bíblicos que estabelecem como eu e você devemos cultuar em comunidade. Então preste atenção, irmãos, não tem problema nenhum você adorar a Deus com a roupa que você estiver, no local que você estiver, no seu culto privado. Você pode adorar inclusive a Deus enquanto você está sem roupa alguma, não tem problema nenhum, e você deve fazer isso constantemente. Isso é um culto particular. Mas quando a adoração é comunitária, quando a gente se reúne, por exemplo, a cada domingo, às 18 horas, na rua Delmiro Gouveia, número 771, neste local que foi separado para o culto, aí é diferente. Aí eu não posso simplesmente subir aqui e cantar um pedaço da música que eu lembro. Não tem como. Pode até ser que você que esteja sentado não lembre a música toda, mas é inadmissível que a pessoa que vai vir aqui cantar não saiba o que vai cantar. A pessoa que vai tocar, dê uma nota, aí ó, para pensar o que vai fazer. Não no culto público. Há coisas que a gente pode fazer, por exemplo, no nosso culto privado, que não cabem num culto público. E o contrário também é verdadeiro. Por exemplo, eu devo comer pizza para a glória de Deus. Mas não faz sentido eu comer pizza no culto público. Não faz nenhum sentido. No culto público, nós fazemos ofertório, nós temos batismo, nós temos profissão de fé. Mas nós não temos isso no culto privado. No culto que eu presto a Deus constantemente, é claro que o uso do meu dinheiro deve ser feito para a glória de Deus, mas isso não é um ofertório, como acontece na igreja. Então, uma coisa, irmãos, na realidade, é aquilo que acontece na nossa vida privada, e aí nós devemos cultuar a Deus com certeza, e uma outra coisa é quando nós nos reunimos em comunidade para adorar a Deus, nisto que é chamado de o culto solene. Nesse momento aí, nós precisamos realmente estabelecer algumas coisas, alguns modos que nós precisamos participar. Por exemplo, digamos que o governador do estado resolva participar do culto conosco no próximo domingo, ou neste domingo. A Bíblia diz que eu devo respeitar as autoridades. Não tenha dúvida, eu devo respeitar, você deve respeitar qualquer autoridade que seja, inclusive o governador do estado. Mas isso não tem nada a ver com chamar o governador do estado, o deputado, o prefeito, o político, ou seja lá quem for, para tomar assento aqui. Por quê? Por que é diferente ele, enquanto todos nós cultuamos, enquanto nós adoramos a Deus? Qual é a diferença? Digamos que a gente começa o culto semana que vem, e enquanto o irmão lê o texto, entram para cultuar conosco João Alexandre, Kleber Lucas, Fernanda Brum, e resolvem sentar em nosso meio e cultuar conosco. É claro que a gente vai olhar, é diferente, né? São artistas, é gente que está na mídia, é gente que a gente vê na televisão, por exemplo. É claro que a gente vai olhar. Mas faz algum sentido modificar o culto porque eles estão conosco? Nenhum, nenhum. O culto é prestado a Deus. Nada deve atrapalhar esse culto.
Nada deve influenciar aquilo que nós fazemos na adoração comunitária. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não devemos respeitar o governador do estado, a presidente da república, ou que nós não devemos admirar aqueles que têm exercido os seus dons para glorificarem a Deus, ou coisa parecida. Não é nada disso. O que eu estou dizendo é que no culto não cabe nenhum tipo de louvor, nenhum tipo de menção, e nenhum tipo de seja lá o que for, que enalteça qualquer pessoa que seja. Então, com toda certeza, ao final do culto, eu iria apresentar o governador do nosso estado. Não tenho a menor dúvida disso. Da mesma forma que vou apresentar qualquer outro visitante que tenha no nosso meio hoje. É claro que eu iria apresentar o Kleber Lucas, o João Alexandre. É óbvio que eu iria apresentá-lo. Mas não diferente do que eu vou apresentar os amigos de Rodrigo que estão na casa dele. Não faz o menor sentido. Estamos no culto público e este culto é dirigido única e exclusivamente a Deus. E quando nós não fazemos isso, nós não estamos cultuando de verdade. E Deus não se agrada disso. É isso que acontece no começo do livro do profeta Malaquias. Deus está, na realidade, conversando com o povo e dizendo a eles o que precisava mudar na vida deles, enquanto cultuavam. Nesses versículos que nós lemos, nesses 9 versículos que nós lemos, é sobre isso que Deus está falando com Malaquias. Deus está dizendo, olhe, a adoração é o centro da vida de vocês, e o centro da vida de vocês não está acontecendo de forma correta, está acontecendo de forma distorcida, por isso precisa ser ajustado. E eu queria nessa noite, irmãos, mostrar para vocês, e para mim também, o quanto isso é sério, sabe? O quanto isso é importante, e o quanto, inúmeras vezes, nós negligenciamos isso, e por negligenciar isso, acabamos sem cultuar a Deus. Mas vamos à Escritura. O primeiro ponto que eu queria destacar com vocês, é que no momento em que Malaquias fala com o povo, o culto não estava sendo feito como Deus prescreveu. Capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Ele está falando diretamente com o sacerdote. Se vocês olharem o versículo 6, vocês vão ver que ele está se dirigindo, no final do versículo 6, ele diz assim: diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Esse versículo 7 está sendo dirigido aos líderes da igreja, aos sacerdotes daquela época. O que ele está dizendo? Vocês estão oferecendo pão imundo sobre o meu altar. O pão que ele está falando, irmãos, é chamado na Escritura de pão da proposição. Você vai encontrar referência a esse pão em Êxodo capítulo 25, no versículo 30. Deus havia estabelecido que no tabernáculo havia uma mesa, e sobre esta mesa deveria ser colocado um pão específico, que era feito especificamente por uma tribo de Israel, por um grupo, por umas pessoas chamadas de coatitas. Era eles que faziam um pão específico, e o sacerdote, a cada semana, sempre no Shabá, sempre no sábado, o sacerdote precisava trocar esses pães. Era só isso que ele fazia. Ele pegava os pães novos, colocava lá e tirava aqueles pães. Aqueles pães que foram tirados dali, chamados de pães da proposição, pães da presença do Senhor, eram pães que só poderiam ser comidos pelo sacerdote. Então, o sacerdote poderia, dentro do tabernáculo, comer aquele pão que foi tirado. Aquele pão ele poderia comer dentro do lugar santo, lá dentro do tabernáculo. E outro pão seria apresentado. Só que com o passar do tempo, isso foi sendo desprezado. Os sacerdotes foram deixando de cumprir isso. Então, não tinha problema se o pão ficasse 20 dias. Vá, me diga, qual é o problema? Deus vai comer o pão por algum acaso? Era o que alguém poderia perguntar. Deus vai comer o pão? Vá, me diga aí.
A gente tira o pão toda semana de lá e ele está inteiro, está perfeito. Por que é então que toda semana eu tenho que trocar esse pão? Por que eu não posso trocar a cada 15 dias? Há 20 dias, por que eu não posso trocar uma vez por mês? Já que esse pão não vai ser comido por Deus, apenas pelo sacerdote, se ele quiser. Mas Deus se opõe a isso e diz ao sacerdote que na realidade não deveria ser assim. Deus estabeleceu como o culto deveria ser, como aquela ordenança deveria acontecer. O pão deveria ser trocado a cada sábado, a cada semana, novo pão deveria ser colocado diante do Senhor e aquele deveria ter sido retirado. Então, em primeiro lugar, o próprio líder estava agindo de uma forma que não deveria, estava agindo de uma forma incorreta. E Deus diz a ele: você está oferecendo pão imundo. E ainda fica me perguntando: em que é que nós temos profanado o teu altar, Senhor? Você está oferecendo algo que eu não mandei oferecer, e você ainda me pergunta, por que é que eu digo que você está profanando o meu altar? Mas vejam, irmãos, não eram apenas os sacerdotes que estavam profanando o culto, que estavam profanando a adoração. As pessoas também. Isso é muito interessante, o quanto a vida do líder acaba afetando e influenciando a vida do povo que ele dirige. Não tem para onde correr, não tem jeito, não tem o que fazer. Aquela pessoa que está à frente, ou ela está realmente submissa a Deus, disposta a servir a Deus e a segui-lo, ou a comunidade também não vai seguir. Não tem jeito. Irmãos, imaginem se a cada semana, na hora que a igreja chega, sei lá, 6h10, 6h15, eu chego 2 minutos depois. Imagine se a cada semana está todo mundo aqui sentado, a gente não começou por quê? Não, o pastor está chegando. E aí eu pego o microfone e digo assim: irmãos, eu tive um probleminha, não deu para chegar muito cedo, desculpe, mas vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, vamos começar o culto. E aí na semana seguinte é a mesma coisa. Na outra semana é a mesma coisa. O que vocês acham que vai acontecer com a vida da igreja? Me diga, se hoje a igreja, por exemplo, fica com o seu número de pessoas estabilizado às 6h10, 6h15, isso ia passar para 6h45. Porque não tem jeito, a vida do líder acaba influenciando, afetando a vida da comunidade. E isso acontecia também naquele momento lá. Então, o versículo 8 diz quando o povo apresentava a Deus um animal de uma forma que não deveria ser apresentado. Malaquias 1:8 diz assim: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Irmãos, nesse versículo, Deus continua falando com o sacerdote. Mas entendam uma coisa, na hora de trocar os pães da proposição, isso era responsabilidade exclusiva do sacerdote. Era ele que tinha que ir até a tribo dos coatitas, pegar o pão e trazer e trocar os pães que estavam na mesa da proposição. Isso era responsabilidade dele e ele não estava fazendo. Mas a apresentação de animais defeituosos era o povo que apresentava. Era o povo que trazia. As pessoas deveriam fazer ofertas de animais, ofertas pelo pecado. Levítico capítulo 1, versículos 1-3, diz assim: chamou o Senhor a Moisés e, da tenda da congregação, lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Entenderam a diferença? Os pães da proposição era a responsabilidade do sacerdote trocar. Os animais defeituosos eram o povo que trazia.
O sacerdote também tinha culpa nesse momento, porque ele estava sacrificando um animal que estava fora do padrão, fora daquilo que Deus tinha estabelecido. Aí eu sei, a gente pode, talvez alguém esteja pensando assim, mas pastor, me tire só uma dúvida, esse animal ia morrer? Ia. Se ele ia morrer, qual é a diferença? Se ele estava com 3 patas quebradas, ou se estavam todas boas? Se ele ia ser sacrificado, ia ser queimado, qual é o problema se ele já tinha trabalhado puxando o arado, ou se ele não tinha trabalhado? Me diga aí, vá. Já que esse animal ia morrer do mesmo jeito. Uma coisa simples, irmãos. Não era essa a vontade de Deus. Só isso. Não tem outra explicação a dar. Não adianta estar querendo inventar coisas, não, porque o animal tinha que ser sem defeito, porque ele ia fazer. Não, é porque Deus disse que deveria ser dessa forma. Este animal deveria ser um animal sem defeito, sem problema de saúde, e que nunca tivesse trabalhado. É assim que esse animal era apresentado. Este animal, inclusive, irmãos, representava o próprio Cristo. Quando essas pessoas traziam esses animais para apresentar ao sacerdote, isso era trazido como uma oferta pelo pecado. A pessoa trazia, por exemplo, uma ovelha nova, que nunca tivesse trabalhado, que não tivesse defeito, com 1 ano de idade. Trazia aquela ovelha e a pessoa colocava a mão sobre ela e o sacerdote sangrava aquela ovelha até ela morrer, com a pessoa colocando a mão sobre ela, para que a pessoa percebesse que o seu pecado estava tirando a vida de alguém, de um animal sem defeito, de um animal que não fez mal a ninguém. E aquilo apontava para o sacrifício do próprio Cristo. O próprio Cristo na cruz, o Cordeiro de Deus, sem nenhum pecado, sem nenhum defeito, sem nenhuma mácula, foi morto por você e por mim. Então foi o próprio Deus quem estabeleceu que deveria ser dessa forma. Não poderia ser de outra forma. A Confissão de Fé de Westminster, quando fala sobre o culto, ela diz uma coisa interessante. Capítulo 21, capítulo 21, no parágrafo 1º da Confissão de Fé de Westminster, o texto diz assim: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. O modo de adorar a Deus que eu e você devemos adorar no culto público, no culto solene, é estabelecido pela Escritura. Aquilo, o modo como você cultua a Deus na sua casa, o modo como você cultua a Deus enquanto dirige, é diferente. Mas aquilo que nós fazemos aqui, neste momento de culto solene, de adoração comunitária, é simplesmente aquilo que está colocado na Escritura. E não outra forma. E não de outro jeito. Por que é, irmãos, que nós questionamos tanto aquilo que a Escritura estabelece sobre o culto? Por que é que muitas vezes a gente olha para um texto desse e diz assim: mas por que é que tem que trocar esse pão a cada 7 dias, se ninguém vai comer? Por que é que eu tenho que pegar um animal do meu rebanho, que tem um valor monetário muito alto, ele não tem defeito, ele não tem problema? Por que eu tenho que matar esse animal e eu não posso matar um doente? Isso não faz o menor sentido. Sabe por que a gente pensa assim, irmãos? Porque na nossa sociedade, no tempo que nós vivemos, houve uma completa perda de absolutos. Para a gente, para a nossa sociedade, o que vale é o que está na cabeça de cada um. O que vale é o modo como cada um age. E aí, quantas vezes a gente diz assim: na realidade, o que vale é o que está no seu coração. Vá, cultue a Deus. O que vale é o que está no seu coração. Inúmeras vezes, participando de cultos, eu vi irmãos pegarem o microfone, virem à frente e dizer assim: eu vou cantar um hino para louvar Jesus. Eu não tenho uma voz boa, eu não sei cantar direito, eu também não conheço muito bem esse hino não, mas eu quero louvar Jesus.
E aí ele vai e canta. Irmãos, acontece que, se você pretende cantar, por que você não sabe o hino? Por que você tem que cantar na igreja se você não sabe cantar? Por que você tem que vir para aqui para cima, dirigir o louvor, se você não sabe cantar? Isso não faz sentido. É claro que eu posso cantar em qualquer canto que seja. Eu não sei cantar, eu sou desafinado, eu sou desentoado e um monte de outras coisas. Mas eu não vou pegar o microfone durante o culto público para fazer isso. Não serve a ideia de que não, é de coração que eu estou fazendo. Você e eu podemos fazer aquilo que é de coração e que foi prescrito pela Escritura. Não fazia sentido apresentar um animal manco e dizer ao Senhor, não, Deus sabe do meu coração. Deus sabe que é de coração que eu estou apresentando esse animal. Deus sabe que é de coração que eu não vou mudar o pão da proposição que tem que ser mudado a cada sábado. Entendam, irmãos, aquilo que foi estabelecido por Deus não é para que a gente esteja discutindo com Deus o modo como Ele quer ser adorado. Eu e você não estamos em condições de discutir com Deus. O culto é adoração ao seu nome. O culto é louvor a Ele, é glória a Ele, é um serviço que nós prestamos a Ele. E nesse sentido eu gosto muito do modo como os americanos se referem ao culto, né? Eles raramente chamam de culto como a gente chama, eles vão ao serviço, né? Ele diz, olha, nós vamos ao serviço hoje. Ou seja, é um serviço que nós prestamos a Deus e que é estabelecido por Ele mesmo. Eu sei que isso parece chocar a gente um pouco atualmente, mas ou a gente é confrontado com a Escritura, ou o nosso culto perde completamente o sentido. Totalmente, irmãos. Naquela época, deixa eu mostrar assim algo para vocês bem rápido. Livro de Levíticos, no capítulo 7, no versículo 28, Deuteronômios também, fala que a oferta deveria ser dedicada ao Senhor. Por exemplo, você tinha cometido um pecado, você pegava um carneiro e levava ao sacerdote. O sacerdote deveria matar esse carneiro, o sangue seria derramado perante o Senhor, o animal seria aberto, ele seria colocado para queimar, e depois que a gordura toda queimasse, porque naquele momento que Deus tinha estabelecido, é que o que deveria ser dedicado realmente a Deus, era o sangue e a gordura. Depois que o sangue era derramado, depois que a gordura era queimada diante de Deus, e aí a Bíblia fala várias e várias vezes sobre o cheiro agradável dessa gordura subindo a Deus. Depois disso, os sacerdotes e os levitas poderiam comer dessa carne, porque os levitas, irmãos, viviam do templo, eles viviam daquilo que era ofertado. Então, as ofertas que eram feitas no templo, parte dessas ofertas servia para a manutenção dos levitas. A carne do sacrifício, depois de tirar o sangue, depois de queimar a gordura, essa carne servia para a manutenção deles também. Acontece que tinha dois rapazes, um chamado Ofni e o outro Finéias, que eles já estavam, sem querer, carne assada daquele jeito. Eles não queriam, rapaz, a carne fica muito tostada. Depois que você oferece diante do Senhor, que você queima a gordura toda, a carne fica muito torrada. E eles já não estavam mais querendo aquela carne torrada. O que acontecia? As pessoas traziam o carneiro, traziam a oferta, e assim que matavam, que iam oferecer aquilo ao Senhor, Ofni e Finéias pegavam a parte que eles queriam. E os ofertantes chegavam para eles e diziam, rapaz, tenha paciência, espere um pouco, isso é a oferta que eu estou fazendo a Deus, você não pode fazer dessa forma, aquilo que você vai poder pegar é depois de que isso for oferecido a Deus. Mas Ofni e Finéias não queriam saber disso, eles já estavam sem paciência e sem querer estar comendo aquela carne tostada o tempo todo, até que eles acharam que isso ia ficar sem consequência alguma, até porque, imaginem, se a carne vai ser queimada diante de Deus,
Qual é o problema se eu pegar um pedacinho antes? Já que eu não gosto dela muito bem passada. Qual é o problema? Não é. Só que não era bem assim não. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Isso é Deus falando com Samuel. Samuel capítulo 3, versículo 11. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli. Eli era o pai de Ofni e Finéias. Suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Vejam, irmãos, Ofni e Finéias tinham esse comportamento, e o pai, que era o sacerdote, o sumo sacerdote daquela época, não se opunha a ele. E Deus disse: eu vou julgá-los. Se você puder virar a página desse mesmo livro, capítulo 4, o versículo 11, fala sobre o que aconteceu. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Em uma guerra que eles foram, a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus, Ofni e Finéias foram mortos, e quando vieram dar a notícia a Eli, ele já idoso, sentado, quando ele ouviu a notícia, ele não suportou, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu também. Naquele momento, a nora de Eli entrou em trabalho de parto, ela que estava grávida, começou a ter contrações, e nasceu um filho a quem ela deu o nome de Icabode, que traduzido quer dizer, foi-se a glória de Israel. Irmãos, percebem que tudo isso aconteceu porque dois rapazes, de coração, sabe? Rapazes sem muita intenção, sem maldade, como é a maioria dos nossos filhos, né? Os nossos filhos realmente não têm maldade, são crianças que precisam ser compreendidas melhor. Então, sem maldade, eles pegavam a carne que deveria ser sacrificada ao Senhor e tomavam a parte disso antes. Completamente sem maldade, sem intenção nenhuma de ofender a ninguém, muito menos de ofender a Deus, mas estava ofendendo. Deus diz a Samuel: os filhos de Eli se tornaram execráveis, ou seja, desprezíveis, porque não estavam cultuando a Deus da forma que deveria cultuar, porque estava profanando aquilo que era oferta ao Senhor. Isso era a forma, isso era o que eles estavam fazendo. Agora a pergunta é: por que as pessoas faziam isso? Por que os sacerdotes não estavam trocando os pães da proposição? Por que as pessoas não estavam levando animais conforme estabelecidos na lei? Essa adoração fora dos padrões de Deus demonstrava uma atitude do coração deles: o desprezo por Deus, o desprezo pelo culto. Só por isso. Não tinha outra coisa. Por que aqui os sacerdotes não trocavam o pão? Porque no fundo do seu coração, eles não levavam aquilo tão a sério. No fundo do seu coração, eles não achavam que aquilo importasse muito, sabe? Eles desprezavam o Senhor, o próprio Deus. Malaquias, capítulo 1, versículo 6, quando Deus repreende os sacerdotes, ele diz assim: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Vejam, irmãos, aquilo que eles faziam, enquanto pode ser que eu e você continuemos dizendo: não, a gente faz isso sem intenção, a gente não quer ofender a ninguém. Não, entenda, eu estou com o celular na mão, está na hora do culto, aí ele vibra. Rapaz, é difícil eu não olhar a mensagem que chegou. Não, assim, eu não quero ofender a Deus com isso. Eu não quero ofender o irmão que está do meu lado. Eu não quero ofender ninguém, não. Eu só quero ver a mensagem que chegou. É simples, eu não estou aqui ofendendo a ninguém. Era assim que eles pensavam. Era assim que os sacerdotes pensavam. Era assim que as pessoas pensavam.
E Deus olhou para ele e disse: essa atitude de vocês, que vocês acham que é completamente inocente e que não ofende a ninguém, isso revela o desprezo que você tem pelo culto. Isso revela o desprezo que você tem pela adoração comunitária a Deus. Na realidade, isso não acontece de forma inocente. Isso acontece porque você entende que a pessoa que te mandou a mensagem, seja lá quem foi, ainda que seja falando sobre o seu time que fez um gol ou que deixou de fazer, ainda que seja lá o que for, mas você entende que isso é mais importante do que o culto no qual você está participando. Por isso você pode interromper o culto para ver o que está acontecendo, para ler a mensagem, para descobrir a notícia, ou seja lá o que for. Isso nunca é inocente, irmãos. Não é inocente. Uma vez um moço no avião chegou para mim e queria me convencer de que o caso extraconjugal que ele tinha era algo inocente porque a esposa dele não sabia. Não afetava a esposa dele, não trazia prejuízo nenhum a ela, não afetava os seus filhos, era a diversão dele, do meio da semana. Dá para imaginar alguém pensando num negócio desse? Você acha que existe um caso extraconjugal inocente? Porque a esposa não sabe? Porque é a diversão do meio da semana? Pergunte a ela. Foi o que eu disse a ele. Pergunte a ela se ela acha isso inocente. Se ela pensa que é dessa forma. Vá perguntar a ela. Não existe isso, irmãos. Existem regras para um momento de culto público, de adoração comunitária. Não faz sentido a gente achar que é inocente desprezar esse momento. No versículo 8, Deus continua a falar com eles. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? E aí ele, para trazer a memória do povo, para ajudar as pessoas a pensarem, ele diz assim: ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti? E será favorável a você? É o que Deus está dizendo. Você acha que é inocente a sua atitude para com o culto, de trazer um animal defeituoso? Faça o seguinte, pegue esse animal defeituoso e apresente ao seu governador, ao líder da sua cidade. Você acha que ele vai dizer: oh, muito obrigado pelo presente que você me deu, e se tornar uma pessoa favorável a você, e atender aquilo que você quer? Claro que não. É isso que ele está dizendo. É óbvio que isso não acontece. Não existe, irmão, não existe inocência quando eu e você sabemos o que deve ser feito com relação ao culto e não fazemos. Não existe, isso não tem o menor sentido, não biblicamente. Em tantos lugares, a gente se esforça para se comportar de forma adequada. Em tantos e tantos e tantos lugares, a gente faz isso apenas porque tem um padrão para se comportar naquele lugar. Apenas por isso, a gente faz isso. Você não, por inocência, por exemplo, e sem querer ofender a ninguém, você não chega para um concurso que está marcado 8 horas, e você chega lá 8h40. E diz: rapaz, assim, eu não quero ofender ninguém, não. Assim, é que não deu mesmo, sabe? Não deu. Eu ontem estava um pouquinho ocupado, dormi um pouquinho mais tarde. Sei lá, botaram um novo episódio da série que eu acompanho. Então, assim, não deu para chegar 8 horas. Você acha que o fiscal que está na porta vai dizer: não, rapaz, eu entendo realmente, é a sua situação. Foi realmente sem querer, é algo realmente bobo. Não, entre, venha fazer sua prova. Isso não vai acontecer. Sabe, não tem jeito. Você não vai nem sequer dizer isso a ele. Você vai, me diga, você acha que você vai chegar meia hora atrasado para um concurso e vai dizer assim: não, desculpe, eu não queria ofender você não, mas eu cheguei agora. Nenhum de nós vai fazer isso, irmãos. A gente tem consciência clara de que ou você chega meia hora antes para poder entrar, procurar o seu lugar, ou você não entra. A gente não cumpre isso por uma coisa muito simples. E isso depende do seu salário. Talvez a sua vida financeira dependa disso. Mas aí algumas pessoas dizem: e o culto? Qual é o problema se eu chegar no culto 6h30? Me diga aí, vai acontecer alguma coisa? Porque se eu chegar para um concurso meia hora depois, eu vou perder o concurso, eu não vou ganhar o salário que eu tenho, eu vou perder 2 anos de estudo. Mas se eu chegar no culto 6h30, tem algum problema? Bom, Malaquias capítulo 1,
versículo 12, responde isso. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. Você acha que a nossa atitude de desprezo para com Deus simplesmente vai ser desconsiderada, semana após semana, domingo após domingo, vez após vez? Eu lembro que, há um tempo atrás, às vezes eu acabava perdendo a paz, quando sentado no púlpito, o culto começando 6 horas, terminava por volta de 8, e aí quando era mais ou menos 7h25, passava um rapaz lá atrás, chegando, todo malhadão, forte, e aí ele passava, olhava assim, olhava para a igreja, saía, ia lá atrás, com 20 minutos, voltava ele com uma das meninas que estava no culto, de mão dada, e aí passava, olhava assim, e ia embora. Que certamente ele julgava uma atitude muito inocente. E quantas vezes eu pedi perdão a Deus, que eu ficava com vontade de jogar a Bíblia lá do púlpito na cabeça dele. Dá para imaginar a criatura chegar no culto 7h40 para tirar a outra criatura que estava lá? Para ir para não sei onde, fazer não sei o quê? Dá para imaginar um negócio desse? Não, mas assim, eu já cultuei. O culto não começou 6 horas? Não são 7h40 já? Eu não já cultuei. Qual é o problema? Todo problema. Todo problema. Nós estamos cultuando a Deus, irmãos. Nós estamos servindo ao Senhor. Não é uma pessoa qualquer. A atitude que eu e você temos revela aquilo que está no nosso coração. A importância que nós damos àquilo que nós estamos fazendo. Não é sem importância. Não adianta eu e você querer nos enganar, sabe? Querer dizer, não, eu não vou me comportar dessa forma ou daquela. Isso é uma besteira. Isso é uma bobagem. Não é. Não quando você está cultuando a Deus. E aí diz o Senhor aos sacerdotes, você se comporta de forma indevida e inadequada na frente do seu governador, na frente de sua família. Por algum acaso, quando está reunida toda a sua família, você toma um copo de Coca-Cola e depois dá um arroto desse tamanho. Você não faz isso. Você não faz um negócio desse. Sabe, você não faz porque você sabe que isso é mal visto. Você sabe que isso é falta de educação. Você sabe que isso revela desprezo pelas pessoas que estão com você à mesa. Não é isso? Se em alguma cultura arrotar alto significa que você gostou da comida, em Aracaju não. Em Aracaju não é assim. Sabe, você está revelando o desprezo que você tem por aquelas pessoas. É isso que Deus está dizendo aos sacerdotes e ao povo através de Malaquias. A atitude que você acha que é inocente, ao não cultuar da forma correta, revela o desprezo pelo Senhor e pelo seu culto. No terceiro ponto, ele diz que ele não aceita esse culto. Agora imagina, irmãos, se a adoração é o centro da vida da igreja, e Deus não aceita o culto que eu e você prestamos a Ele, como é que estamos nós? Será que nós realmente nascemos de novo? Sabe, será que nós realmente conhecemos a Deus? A adoração é o centro e o motivo da existência da igreja, adorar a Deus. Se eu e você não adoramos, se eu e você não cultuamos verdadeiramente, imagine o que isso representa. Isso significa que não há aliança entre mim e Deus, que não há aliança entre você e Deus, se você não o cultua, se você não o adora. Os versículos 9 e 10 aí de Malaquias primeiro, ele diz assim, agora pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Veja, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, irmãos, na realidade, Ele primeiro aceita a pessoa e só depois a oferta. A oferta que eu e você fazemos só faz sentido se ela é de coração. O culto que eu e você prestamos só faz sentido diante de Deus se for um culto em espírito e em verdade. Não se for, por exemplo, um programa para o qual eu fui
porque não tinha o que fazer. Bom, eu não tinha o que fazer no domingo à noite, 2 colegas me chamaram, bom, eu vou cultuar. Então eu vou cultuar. Deus não recebe o culto que não vem do fundo do nosso coração, que não está interligado com o culto privado que acontece na minha vida e na sua. Essa adoração comunitária é o resultado da adoração diária que acontece na minha vida, na sua vida. Você deve vir aqui hoje, porque você passou a semana toda comendo para a glória de Deus. Você passou a semana toda namorando para a glória de Deus, dirigindo para a glória de Deus. Você passou a semana toda fazendo tudo o que você faz, quer comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, para a glória de Deus. Então, no dia reservado para o culto público, a gente se reúne e vamos todos cultuar a Deus publicamente, comunitariamente. Do contrário, o nosso culto não será aceito. A nossa oferta não será aceita se nós não formos aceitos. Quando Caim apresenta a sua oferta a Deus, e ele fica chateado, porque Deus não recebe a sua oferta, Deus deixa muito claro para ele que havia algo no coração dele que precisava ser mudado. E a Bíblia registra que Deus não aceitou nem a Caim e nem a sua oferta. Então, não é prioritariamente a oferta, não é prioritariamente aquilo que eu e você fazemos, mas é aquilo que motiva o nosso coração a fazer. É isso que faz com que a nossa oferta seja aceitável. Eu não estou dizendo que eu e você não devemos ofertar, que eu e você não devemos servir a Deus, que eu e você não devemos gastar o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa vida, o nosso carro, a nossa roupa, a nossa voz, o nosso sono, a nossa disposição, a nossa inteligência. Eu não estou dizendo a você que você não deve usar essas coisas para a glória de Deus. Eu e você devemos, mas essas ofertas que nós fazemos a Deus só serão aceitáveis se eu e você formos aceitáveis diante dEle primeiro. Do contrário, Ele não vai aceitar a nossa pessoa e nem vai aceitar a nossa oferta. Não tem jeito. Chega a dizer ele no versículo 10, Malaquias 1:10, o Senhor chega a dizer assim: tomara houvesse alguém entre vós que feche as portas, para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Ele não aceita a pessoa, ele não aceita a oferta, ele não aceita o culto. E parece aqui que Deus, assim, teve um momento de sinceridade, né? Que ele diz assim: eu preferia que vocês fechassem esse negócio, sabe? Se for para fazer de forma descuidada, se for para fazer de forma desprezível, se for para fazer de forma que afronte a Deus, diz o Senhor, por favor, feche essas portas, chame os diáconos, feche tudo e não volte aqui para cultuar, até que eu e você consigamos cultuar em espírito e em verdade, nos curvando diante da Bíblia, diante do Senhor, diante da prescrição que Ele estabeleceu para o culto, respeitando a vida no corpo, respeitando o irmão que está ao meu lado, que está cultuando comigo. Não chegando 6h20 para o culto e aí passa todo mundo, a paz do Senhor, 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 que todo mundo sabe que a criatura chegou. E o Senhor diz, para fazer isso, é melhor não fazer. É melhor desistir de cultuar, até que você possa cultuar realmente, em espírito e em verdade. Eu quero concluir lendo para vocês o final do texto, quando, versículo 11, o Senhor diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. O tempo verbal aqui da frase está no presente. No entanto, o texto em hebraico, que não é tão fácil de traduzir como o nosso português, permite uma tradução que eu entendo inclusive ser melhor. A Bíblia de Jerusalém,
aquela Bíblia da editora Paulus, ela usou uma tradução que realmente ficou um pouco mais fiel ao contexto do texto. Na realidade, o tempo verbal aqui é no futuro, mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome. O que Deus está fazendo, o que Ele está falando, é da época do Messias. É de um momento onde toda a terra estará cheia da sua glória e todos os povos e nações do mundo o glorificarão. Eu acho que isso aqui, irmãos, também tem um pouco, está indicando um pouco a existência do nosso tempo. Do nosso tempo. Naquele momento ali de Malaquias, a adoração a Deus era basicamente restrita ao povo escolhido, a Israel. Mas hoje, depois que Cristo veio e que morreu, e depois que o Evangelho se espalhou por todo o mundo, nós temos certeza que nessa hora, enquanto nós estamos aqui cultuando, milhares e milhares e milhares de irmãos espalhados por todo o mundo também estão fazendo isso. Também estão juntamente glorificando a Deus, adorando o seu nome, louvando ao Senhor. É isso que Deus está dizendo que o seu nome merece, louvor verdadeiro. Não a gente parar como esses sacerdotes estão dizendo aqui no versículo 13, sabe? Não a gente chegar no culto e pensar, que canseira. Veja o versículo 13. Ele diz que na realidade aquelas pessoas que não estão cultuando a Deus como deviam, elas sentam aqui. E aí passa um tempo, ela começa a olhar para o relógio, ela fica agoniada, o jogo está terminando, está ficando tarde, eu ainda tenho que fazer a comida, ainda tenho que arrumar a janta, ainda tenho que arrumar a sacola do menino para a escola amanhã, e começa a se chatear. E a conclusão que ela chega é, que canseira, por que eu tenho que estar aqui, sabe? Por que não dá fim logo nesse negócio? Por que o culto não acaba logo? Vá, me diga aí, para eu poder ir embora e resolver as minhas coisas. O Senhor que nós temos pregado aqui nos últimos 2 domingos, o Senhor que foi visto na visão de Isaías como um Deus soberano, que está assentado sobre um alto e sublime trono, que tem os serafins 24 horas por dia, rodeando Ele e glorificando o seu nome, não merece e nem tem interesse, irmãos, num culto que eu e você possamos prestar, que no meio dele a gente só diga isso, que canseira, não tenho mais paciência com esse negócio não, sabe? Não tenho a menor disposição não, está aqui assim. Não é essa a adoração que o Senhor quer da sua vida e da minha vida. Que Deus tenha misericórdia, sabe? Sustente a você e a mim. Eu sei que talvez você possa estar dizendo assim, tá, e quais são as regras exatamente para a gente cultuar a Deus? Para a gente adorar ao Senhor? O que é que deve ter num culto e o que é que não deve ter? A gente vai conversar sobre isso semana que vem. Semana que vem a gente conversa sobre o que é que a Bíblia mostra para a gente que pode acontecer num culto público, aquilo que não pode acontecer. O que eu queria tratar hoje é especificamente da nossa motivação, daquilo que motiva você e a mim. E deixa claro, irmãos, há uma forma biblicamente estabelecida de cultuarmos a Deus. Nós não podemos cultuar segundo as nossas maquinações. Nós não podemos cultuar segundo a nossa imaginação. Algum tempo atrás eu estava ouvindo rádio e uma igreja muito grande, com sede em Brasília, anunciava um encontro de jovens que ia ter e falava sobre um ringue que ia ter no meio do templo, no meio do culto dos jovens. E que nesse mesmo culto ia ter gente fazendo tatuagem de rena em quem quisesse. E chamam isso de culto, sabe? E chamam esse negócio de culto. Isso nunca foi culto. Eu e você precisamos, se realmente nascemos de novo, se realmente somos de Cristo, adorar ao Senhor com todo o nosso coração. Entender, olha, o domingo foi um dia separado para adoração a Deus. Às 18 horas, eu não tenho que estar retocando a maquiagem. Não tem como, faltando 5 minutos para 6, eu verificar se o rímel está no lugar. Não dá, sabe? Porque às 18 horas nós vamos começar a cultuar a Deus, como todo mundo sabe,
o tempo todo. Eu sei, sabe, a gente pode se atrapalhar, a gente tem dificuldades, a gente tem problemas. O negócio é quando isso se torna uma rotina, sabe? Quando a gente simplesmente entende, rapaz, tanto faz. Se eu chego 6, se eu chego 6:30, 6:40, tanto faz. Se eu vou cantar ou se eu vou deixar de cantar, tanto faz. E aí, quantas vezes a gente canta com tanta alegria o hino do nosso time, quando ele consegue ganhar um campeonato, né? E aí a gente está lá na televisão e vê aquele negócio todo explodindo. Quantas vezes a gente fica em pé e canta o hino do nosso time? Mas quantas vezes, enquanto cultuamos a Deus, não há alegria no nosso coração para cantar? Não há disposição, sabe, no nosso coração para louvar a Deus, para ler a sua palavra. E a gente passa o culto todo apático, sabe? Sabe o que é apático? Sentado assim. Bom, se o teto não cair, daqui eu não saio. Ou coisa parecida. Que Deus nos conceda a sua graça para adorarmos, para louvarmos o seu nome e para o bendizermos. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra exposta. Queremos pedir perdão ao Senhor. Eu quero pedir perdão ao Senhor, Pai, pelas vezes que não tenho cultuado e adorado ao Senhor da forma que isso deve ser feito. Quero pedir perdão ao Senhor, Deus, e pelos momentos nos quais, para agradar algum irmão, para agradar alguma pessoa, se eu permitir que no culto fossem feitas coisas que não deveriam existir. Tem misericórdia da minha alma, Deus. Tem misericórdia dos irmãos aqui, Senhor. Nos ajuda a cultuarmos ao Senhor segundo a Escritura estabelece para nós. Entendemos que não somos nós quem estabelecemos, mas o Senhor quem diz como devemos adorá-lo. Deus, no nome de Jesus, anima o nosso coração, motiva o nosso coração ao teu louvor, à adoração comunitária, à reunião com os irmãos. Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia daqueles, Pai, que não têm conseguido sair de suas casas para se reunirem com a igreja, para adorarem juntamente com o povo de Deus. Tem misericórdia, liberta, Pai, para o louvor do Teu nome e para a Tua glória. Senhor, nós entendemos que o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. Entendemos que algumas vezes também as nossas atitudes têm demonstrado o desprezo que há no nosso coração pelo Senhor e pelo Seu culto. Mas tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia no nome de Jesus. Faz de nós verdadeiros adoradores, Pai, para o louvor e glória do Teu santo nome. Amém. Vamos cantar ao Senhor.